Vamos agora dar continuidade à biossíntese dos lipídios, ok? Então, nós já vimos que o acetil-CoA está no citosol. Lembram? Ele saiu da mitocôndria na forma de citrato. E lá no citosol, a citrato-liase clivou aquele citrato, né? Quebrou ele em acetil-CoA e oxalacetato. Ok. O próximo passo na biossíntese do ácido graxo é quando o acetil-CoA é convertido em malonil-CoA. E isso se dá pela ação da enzima acetil-CoA carboxilase, que catalisa uma reação irreversível. Então, essa é a etapa limitante da biossíntese dos ácidos graxos. Uma vez que não se tem o malonil-CoA, não se tem a biossíntese de lipídios. Então, quando essa enzima não está funcionando, não consegue converter o acetil-CoA em malonil-CoA. Consequentemente, não se tem a biossíntese dos ácidos graxos. Essa daqui é a enzima acetil-CoA carboxilase, ok? Ela apresenta aqui a biotina como um cofator enzimático, certo? E essa acetil-CoA carboxilase, ela tem 3 regiões funcionais. Uma é a proteína transportadora de biotina, que é onde a biotina está ligada. O outro domínio é a biotina carboxilase. E o terceiro domínio é a biotina transcarboxilase. Então, como é que essa enzima ela converte esse acetil-CoA em malonil-CoA? Primeiramente, então, um CO2 proveniente do bicarbonato, ele vai se ligar aqui à biotina pela ação da biotina carboxilase. Como o próprio nome diz, vai carboxilar a biotina, tá? Carboxilar esse CO2 aqui que vem do bicarbonato. E essa ligação desse CO2 aqui à biotina, ela ocorre pela quebra de um ATP. Tá? Posteriormente, a porção transcarboxilase ó, vai transferir o quê? Vai transferir o CO2 que está ligado na biotina na molécula de acetil-CoA, dando origem ao malonil-CoA, tá? Então, ela vai transferir essa ação da acetil-CoA carboxilase é o quê? É a carboxilação, um CO2 proveniente do bicarbonato, que é incorporado na molécula de acetil-CoA, dando origem ao malonil-CoA. Comparem as moléculas aqui do acetil-CoA em rosinha e aqui do malonil-CoA, a parte rosinha, mais o CO2 que veio lá do bicarbonato aqui em verde. Tá bom? Não esqueçam, gente, tudo isso aqui, essas 3 regiões funcionais, é que compõem a acetil-CoA carboxilase. Tá? Uma vez, então, formou o malonil-CoA, pela ação da acetil-CoA carboxilase, ó. Acetil-CoA carboxilase, o próprio nome da enzima já diz, vai carboxilar o acetil-CoA para dar origem ao malonil-CoA. Bem, a segunda enzima importante envolvida na biossíntese dos lipídios é a ácido graxo sintase. A primeira vocês viram anteriormente, acetil-CoA carboxilase. A segunda é a ácido graxo sintase. Ela é uma enzima grande, multifuncional. Contém 7 domínios, tá? 7 domínios.
ela funciona como um homodímero, né? É igual 2 vezes. Então, o que essa enzima faz? Ela vai adicionar sempre 2 carbonos do malonil-CoA, que tem 3, a cadeia do ácido graxo em formação, para produzir palmitato. Aqui o palmitato, ó, não irá liberar intermediários. Então, nós não sintetizamos ácidos graxos menores, mas podemos obtê-los a partir da nossa dieta, tá? Então, esse é o grande complexo ácido graxo sintase, a segunda enzima importante na biossíntese de lipídios, tá? Então, aqui, então, estão as 7 unidades, cada uma com sua função. 6 com função enzimática e a ACP aqui, que é a proteína carreadora de grupos acila. Olha só, essa ACP e essa KS, elas possuem grupos tióis aqui, tá? E para se iniciar a biossíntese desses ácidos graxos, esses grupos tióis, eles precisam ser acilados, né? Então, vai se ligar um acetila e um malonila nesses grupamentos para dar início, então, à atividade, à síntese dos ácidos graxos. Gente, eu não quero que vocês decorem o nome dessas 6 enzimas que compõem o complexo ácido graxo sintase. Vocês têm que lembrar do nome ácido graxo sintase, como o próprio nome diz, irá fazer a síntese de ácidos graxos, tá? Então, primeiramente, o grupo tiol da subunidade KS, ele é acilado, ou melhor, acetilado, né? É o quê? É quando o grupo acetil-CoA, tá? Aqui tá a fórmula, acetil-CoA, irá se ligar nesse grupamento tiol aqui, ó, ok? E vai liberar essa coenzima A. Então, ele se ligou e liberou a coenzima A. Num segundo momento, o grupo tiol da ACP irá, né, se ligar aqui o malonil. Do mesmo modo, esse malonil se liga a esse grupo tiol, liberando a coenzima A. Agora, então, se dará o início da biossíntese do ácido graxo, onde ocorre, primeiramente, a condensação do malonil com o acetil, liberando aquele CO2 que foi incorporado na molécula do malonil pela acetil-CoA carboxilase, tá? Então, ou vai ocorrer a condensação, liberando o CO2, tá bom? Bem, aí vocês podem me perguntar, poxa, professora, precisou ocorrer a carboxilação do acetil-CoA para formar malonil-CoA e agora vai liberar esse CO2 aqui? Por que isso acontece? Então, por que não usa logo o acetil-CoA ao invés de formar malonil-CoA? Porque essa descarboxilação aqui, ele torna essa reação de condensação termodinamicamente favorável, tá? Por isso que precisa. Bem, depois que ocorreu essa condensação, o próximo passo é uma redução aqui, nessa dupla ligação desse carbono aqui com o oxigênio. Redução, poxa, vai reduzir, alguém vai ter que doar elétrons. Quem será o doador de elétrons? Será o NADP reduzido. Uma das vias, uma das fontes desse NADP reduzido é aquela enzima málica, que converteu o malato em piruvato para o piruvato poder entrar na mitocôndria.
Uma outra fonte de NADP reduzido é a via da pentose fosfato, que vocês também já viram, tá? Então, vai ocorrer a redução. Redução quer dizer que vai receber elétrons, tá? Vai receber elétrons, ok? E aí, então, os dois hidrogênios aqui, um do NAD e o outro hidrogênio livre, que irão se ligar, então, aqui nesse carbono aqui. E, então, o NADP vai ser oxidado. Quando ele perde os elétrons, ele é oxidado. Ok, então, aconteceu a condensação, redução. O que vai acontecer agora? O que vocês acham, olhando assim? O próximo é a desidratação, que, como vocês sabem, essa hidroxila, ela sofre rapidamente essa desidratação aqui. Então, eles vão se juntar, vai desidratar e vai formar o quê? Uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Vamos lá de novo? Olha só. Ele vai se ligar, a hidroxila do carbono 3 com o hidrogênio do carbono 2, formando água, liberando água e formando uma dupla ligação aqui entre os carbonos 2 e 3. E a quarta etapa é outra redução, porque a ácido graxo sintase, esse complexo enzimático, sintetiza o ácido sem insaturações. Então, o próximo passo é outra redução aqui entre o carbono 2 e o carbono 3. Redução. Quem que vai doar os elétrons? Mais uma vez o NADP reduzido. Então, ele vai doar os elétrons e essa dupla ligação é quebrada. Tá? Então, ocorreu condensação, redução, desidratação e outra redução. E nós temos, então, o butiril ACP, que é essa molécula aqui. O que acontece agora? O outro passo é o deslocamento desse grupo butiril ACP para o tiol da subunidade KS. Tá? Então, ele é transferido para o tiol da KS, olha só, né? Deixando mais uma vez esse tiol da CP livre. E aí vocês me perguntam, professora, como? Você falou que ácido graxo sintase libera um ácido graxo de 16 carbonos. Aqui só tem 4. Então, gente, esse processo de condensação, redução, desidratação, redução, vai acontecer até que esse ácido graxo tenha 16 carbono. E então ele é hidrolisado. Mas quem que vai fornecer sempre esses 2 carbonos? É o malonil-CoA, tá? Então, aqui, o malonil-CoA se liga a esse tiol da ACP, ele está livre. Outro malonil-CoA irá se ligar, liberando a coenzima A, dando início, então, à segunda rodada. Então, mais uma vez, vai ocorrer a condensação. Vamos lá. Vamos pensar, o que vai ocorrer agora? Quais são as 4 etapas, né? A condensação. Vamos lá. Redução. Terceira. Desidratação. E outra redução. Lembram? Quando ocorre a condensação, libera um CO2 e então por isso que a cadeia cresce sempre em 2 carbonos a cada malonil que se liga aqui. Tá? Então vamos pensar um pouquinho
quantos malonis-CoA serão necessários para que você tenha o palmitato? Quantas vezes? Então, em uma rodada, na primeira rodada, nós temos 4 carbonos. Na segunda rodada, nós iremos ter um composto com 6 carbonos. Lembre, o malonil-CoA se liga ao tiol da ACP, na condensação libera um CO2 e a cadeia cresce sempre em 3 carbonos, ó. Na terceira etapa, na terceira vez que ocorre condensação, redução, desidratação, redução, 8 carbonos. Na quarta vez, 10 carbonos. Na quinta vez, 12 carbonos. Na sexta vez, 14 carbonos. E na sétima vez, 16 carbonos. Então, esse ciclo de condensação, redução, desidratação e redução vai ocorrer 7 vezes, tá? 7 vezes. E aí eu pergunto para vocês, quantos NADP são reduzidos para produzir um palmitato? Vamos lá? Cada vez que acontece as 4 etapas, eu gasto 2 NADP reduzidos. Como acontece 7 vezes, vezes 7 dá 14. Então, eu preciso de 14 NADP reduzidos para sintetizar um palmitato. Quantos acetis-CoA eu preciso para sintetizar um palmitato? Pensam. Na primeira reação lá, que se liga ao tiol da subunidade KS, né? Então, para se ligar no tiol da subunidade KS, né? Mais 7 que serão convertidos em malonil-CoA, tá? Então, na verdade, para sintetizar um palmitato, eu irei precisar de 8 acetil-CoA. Esse aqui, que é o acetil-CoA, acetil que se liga na subunidade KS, né? E mais 7 que será convertido em malonil-CoA. Tá? Então, vamos aqui mais uma vez para vocês verem, ó. A ácido graxo sintase, olha aqui, na primeira etapa, formou uma molécula de 4 carbonos. O tiol da ACP está livre, se ligou outro malonil, condensou, reduziu, desidratou, reduziu, o que era 4 vira 6. Fica outro malonil. Condensou, reduziu, desidratou, reduziu, o que era 6 vira 8. Até então gerar o palmitato, que é hidrolisado. Tá? Então, a ácido graxo sintase também catalisa o alongamento da cadeia do ácido graxo mediante sucessivas adições de malonil-CoA sobre o esqueleto inicial do aceto-acetil. 7 adições consecutivas de malonil resultam na produção de uma molécula de ácido palmítico. E aqui, então, nós temos a reação global. Ó, eu preciso de 7 acetil-CoA para virar 7 malonil. Lembra, eu preciso de 7 malonis. Nós fizemos os cálculos. Certo? E aí, mais um acetil-CoA, que vai se ligar lá o acetil, né, no tiol da KS. Mais 14 NADP reduzidos, nós vimos por quê? Porque são 7 vezes as etapas de condensação, redução, desidratação, redução. E aí, nós temos um palmitato, né? 7 CO2 devido à descarboxilação dos 7 malonis que são adicionados na ácido graxo sintase.
liberando 8-CoA, 7 do malonil e 1 do acetil, e 6 águas. Como, professora? 6. Não ocorre desidratação em 7 vezes? Ocorre 7 vezes, mas uma água é utilizada para hidrólise do palmitato lá do grupo tiol da CP. Por isso que ficam 6 águas. Tá? Então, nós temos a formação de 7 moléculas de malonil, 7 ciclos, 7 águas, porque uma é utilizada para hidrolisar a ligação entre o produto, o palmitato e a enzima. E então, para a biossíntese dos ácidos graxos, como o palmitato, requer acetil-CoA e energia química na forma de ATP e NADPH. Qual que é a origem desse NADPH, então? Como eu falei para vocês, uma é a via das pentoses fosfato, tá? Quando lembram, a glicose pode ser oxidada pela via glicolítica ou pela via das pentoses fosfato. E o outro, pela ação da enzima málica, quando o malato é convertido em piruvato. Então, essas são as duas origens do NADP reduzido. Quanto à regulação da síntese dos ácidos graxos, vocês viram que a acetil-CoA carboxilase é a enzima que catalisa a etapa, uma etapa irreversível, que é ponto de regulação. Uma vez tendo malonil-CoA, a ácido graxo sintase irá fazer síntese dos ácidos graxos. Então, como essa acetil-CoA pode ser regulada? Ela pode ser regulada por fosforilação e desfosforilação, modificação alostérica, ou seja, alosterismo, e pela própria quantidade, que é o quê? A quantidade da acetil-CoA carboxilase. Por exemplo, a insulina aumenta a quantidade dessa enzima, já o glucagon diminui, inibe a síntese dessa enzima, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre fosforilação. Bem, vocês sabem que o glucagon, né, a adrenalina, são hormônios que vão fosforilar as enzimas metabólicas. Então, pensa, eu tenho biossíntese de ácidos graxos quando eu tenho um excesso de calorias. E quando eu tenho um excesso de calorias, é no estado alimentado. Então, eu não vou usar imediatamente essas calorias, eu vou armazená-las. Opa, estado alimentado, que hormônio está circulando? Insulina. Opa, então a insulina, ela estimula a síntese e a biossíntese de ácidos graxos. Isso. Mas como que a insulina estimula? Porque vocês sabem que a insulina, ela, através da sua sinalização com o seu receptor lá na membrana celular, ela ativa uma fosfatase, que irá retirar um fosfato da acetil-CoA carboxilase. E essa enzima desfosforilada, ó, liberou o fosfato, está ativa. E aí, então, um período de jejum, né, antes das refeições, jejum noturno, por exemplo, ou jejum de várias horas, dependendo da nossa dieta, o glucagon é liberado. Opa, o glucagon no jejum. O jejum tem síntese? Não. O glucagon é hormônio catabólico. Então, esse glucagon, vocês já sabem que ele atua num receptor acoplado à proteína GS, né? Vai promover o quê? A fosforilação. E então, quando essa enzima está fosforilada, ela está inativa. Tá bom? Então, estado de jejum mesmo. Eu não tenho excesso de calorias ingeridas que eu não vou utilizar. Então, eu não tenho essa biossíntese de ácidos graxos, lá no fígado, principalmente no tecido adiposo. Então, essa é a regulação por fosforilação. Desfosforilada ativa, fosforilada, essa enzima está inativa. E quanto à modificação alostérica,
O citrato funciona como um regulador alostérico positivo. Opa! O citrato, o lugar normal do citrato é aonde? É no citosol? Não, é na mitocôndria, lembra? Acetil-CoA formado na mitocôndria se liga ao oxalacetato para formar citrato, que entra no ciclo de Krebs. Mas em situações que eu tenho esse excesso de citrato, o citrato é deslocado para o citosol. Então, um excesso de citrato quer dizer que tem mais acetil-CoA para ser convertido em malonil-CoA. Por isso que a atividade dessa enzima ela é aumentada. Então, gente, o que acontece? O citrato é efetor alostérico positivo e negativo. Quem que é efetor alostérico negativo? O palmitato. O próprio palmitato, ele é um efetor alostérico negativo. Ele consegue frear um pouquinho essa biossíntese de ácidos graxos. Tá bom? Então, o citrato, ele funciona como um precursor, né, na biossíntese, porque ele é clivado em oxalacetato e acetil-CoA. Isso acontece quando? Quando você tem muito acetil-CoA na mitocôndria e ATP. E também serve como um efetor alostérico positivo da acetil-CoA carboxilase, tá? Então, aqui, essa aqui, mais uma vez, é só para vocês verem, né, que a insulina, ela é um efetor alostérico positivo da citratoliase e aqui da acetil-CoA carboxilase. E o glucagon e a adrenalina, que desencadeiam a fosforilação e inativação da acetil-CoA carboxilase, assim como o palmitoil-CoA, que funciona como um efetor alostérico negativo dessa enzima. Certo? Mas não temos ácidos graxos maiores e insaturados, não se fala nisso? Sim. Tem-se ácidos graxos maiores e insaturados, mas isso não ocorre lá no citosol pela ação da ácido graxo sintase. A ácido graxo sintase sempre libera o palmitato. O alongamento da cadeia dos ácidos graxos, ela ocorre na mitocôndria e no retículo endoplasmático, tá? No retículo endoplasmático e na mitocôndria. E a dessaturação, ou seja, a introdução de duplas ligações na molécula do ácido graxo, também ocorre lá no retículo endoplasmático. Por isso, então, que nós temos ácidos graxos maiores e aqui, ó, aqui com insaturações. Aqui nós temos 3 insaturações, carbono 9, 12 e 15, tá? Outra coisa muito importante, assim como nós temos aminoácidos essenciais, nós também temos ácidos graxos essenciais, ou seja, por exemplo, o ômega 3, ômega 6, que nós obtemos apenas a partir da nossa dieta. Isso por conta de quê? Da introdução dessas insaturações em posições que nós não temos as enzimas capazes de fazer isso, mas as plantas têm. E então, uma vez nós ingerindo esses ácidos graxos, esses ácidos graxos essenciais, no nosso organismo ainda pode ocorrer alongamento dessas cadeias e insaturações em outras posições, dando origem, então, à família do ômega 3 e à família do ômega 6. Que são importantes porque esses ácidos graxos longos e insaturados para a mielinização, né, durante a formação da bainha de mielina, para manter a fluidez das nossas, né, membranas celulares, então esses ácidos graxos aqui, nesses fosfolipídios que mantêm a fluidez. E outra situação bastante importante é a formação dos eicosanoides, que estão envolvidos, né, em processos como um dos processos, né, inflamação,
coagulação, né, que é importante, que são funções importantes também, tá? Então, não esqueçam que nós temos esses ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, e aí no nosso organismo esses ácidos graxos essenciais sofrem modificações, dando origem, então, à família do ômega 3 e ômega 6, tá bom? Então, aqui é isso, pessoal. Abraço e continua!